A faxineira entrou na sala de reuniões e colocou um papel no bolso do presidente da empresa. Não beba isso e veja as câmeras de segurança. Ele viu as câmeras pelo seu celular e não acreditou. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. A porta da sala de reuniões se abriu com um rangido suave. Levantei os olhos dos papéis. Era apenas a senhora da limpeza. Uma mulher quieta que sempre mantinha os olhos baixos. Ninguém na mesa, nem mesmo Lucas, meu sócio e melhor amigo, sentado à minha direita, pareceu notar. Estávamos no meio de uma discussão tensa sobre uma nova expansão e minha concentração era total. Ela passou atrás da minha cadeira e sentiu um leve toque no bolso do meu paletó. Foi tão rápido, tão sutil, que quase pensei ter imaginado. Mas algo me fez levar a mão discretamente ao bolso. Havia um pedaço de papel amassado ali. Franzi a testa. Continuei balançando a cabeça, fingindo concordar com o que o gerente financeiro dizia, enquanto meus dedos desenrolavam o bilhete sob a mesa. A caligrafia era corrida, quase um rabisco. Não beba isso e veja as câmeras de segurança. Um arrepio percorreu minha espinha. Isso o quê? Olhei para o copo d'água intocado ao lado da minha pasta. Era o copo que Fabiola, minha noiva, tinha trazido para mim minutos antes da reunião começar. Com aquele sorriso doce que sempre me desmontava. Ela sabia como eu ficava com a garganta seca nessas reuniões longas. Com licença um minuto, senhores, eu disse, me levantando. Minha voz soou mais calma do que eu me sentia. Preciso resolver uma questão urgente. Lucas me olhou, levantando uma sobrancelha. Tudo bem, Gas? Você parece pálido. Tudo ótimo, forcei um sorriso. Coisa rápida, continuem sem mim, por favor. Caminhei para fora da sala, não em direção ao bebedouro, mas ao banheiro privativo do meu escritório. Meu coração batia descompassado. Que brincadeira era aquela? As câmeras? Peguei meu celular, abrindo o aplicativo de segurança que monitorava todo o andar. Eu mal o usava, confiava na minha equipe. Selecionei a câmera da sala, de reuniões, retrocedendo alguns minutos, para antes de eu entrar. E então, eu vi. A imagem era clara. Fabiola entrou na sala vazia, colocando o copo na mesa exatamente onde eu sempre sentava. Ela olhou para a porta, certificando-se de que estava sozinha. E então, ela fez. Ela cuspiu dentro do copo. Não foi um acidente, foi deliberado. E depois, o pior, ela sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto, cheio de desprezo, de nojo. Ela ajeitou o cabelo e saiu da sala, um segundo antes de eu e Lucas entrarmos, rindo de alguma piada. O celular quase caiu da minha mão. O ar sumiu dos meus pulmões. Não podia ser. Aquela era a Fabiola? Minha Fabiola? A garota doce de 20 anos que eu tirei da recepção e promovi a minha secretária pessoal porque vi nela uma inteligência e uma doçura que me cativaram. A mulher com que eu ia me casar em 3 meses. Como minha vida chegou a esse ponto? Eu sou Gustavo, tenho 27 anos. Pelo que dizem, sou um jovem empresário de sucesso. Construí minha empresa do zero. Vim de baixo, mas com muito esforço e, admito, um talento para os negócios, consegui mais do que jamais sonhei. Apartamento de coberta, carros do ano, viagens. Mas nada disso importava tanto quanto as 2 pessoas que eram meu alicerce, Lucas e Fabiola. Lucas era mais que um amigo, era meu irmão. Nossas mães eram amigas, crescemos juntos no mesmo bairro simples. Quando comecei a ganhar dinheiro, a primeira pessoa que chamei foi ele. Vamos ser sócios, cara. Vamos conquistar o mundo. E nós estávamos conquistando. Ele era o padrinho perfeito, o braço direito, o cara em que eu confiava a minha vida. Sempre ao meu lado, desde as brincadeiras de criança até as decisões de milhões. E Fabiola? Fabiola. Ela entrou na empresa há 1 ano. Tão jovem, tão cheia de vida. Começou como secretária, mas sua eficiência era notável. E sua beleza. Era impossível não notar. Mas foi sua aparente simplicidade, seu jeito carinhoso que me pegou. Eu, que sempre fui focado, me vi apaixonado. Começamos a sair e o relacionamento foi intenso, rápido. Fast burn, como dizem. Em 6 meses, eu estava de joelhos, pedindo ela em casamento. Ela chorou, disse que era o homem da vida dela,
que não acreditava na sorte que tinha. Nós éramos o casal perfeito. Lucas adorava a Fabiola. Dizia que ela tinha trazido leveza para minha vida, que eu andava muito sério. Ela te faz bem, Gus. Fico feliz por você, irmão. Estávamos planejando um casamento gigantesco. Fabiola estava radiante, cuidando de cada detalhe. O vestido, a festa, a lua de mel dos sonhos nas Maldivas. Eu só queria vê-la feliz. Eu queria dar a ela tudo o que ela não teve. Eu me sentia um protetor, um provedor. E agora, essa imagem, aquele sorriso. A bile subiu pela minha garganta. Olhei para minha imagem no espelho. O rosto pálido, os olhos arregalados de incredulidade. O homem que tinha tudo, que controlava cada aspecto do seu império, agora estava ali, tremendo por causa de um bilhete amassado de uma faxineira e um vídeo no celular. Quem era Fabiola, de verdade? E por que ela faria isso? Por que nojo? O que eu fiz para merecer aquilo? 1000 perguntas rodopiavam na minha cabeça, mas nenhuma resposta fazia sentido. Era um pesadelo. Tinha que ser. Lavei o rosto com água fria, tentando recompor a máscara de presidente da empresa. Respirei fundo. Voltei para a sala de reuniões. O copo d'água ainda estava lá, inocente, brilhando sob a luz fria. Lucas sorriu para mim. Resolveu? Eu balancei a cabeça. Resolvi. Sentei-me, empurrando o copo discretamente para o lado, longe de mim. Onde estávamos? Mas minha mente não estava mais na reunião. Estava no corredor, procurando a mulher que me entregou aquele bilhete. Eu precisava saber. Precisava entender o que diabos estava acontecendo na minha vida perfeita. Eu não ouvi mais uma palavra sequer daquela reunião. Minha mente era um redemoinho. A imagem de Fabiola, o sorriso de desprezo, o ato de cuspir na minha água. Aquilo se repetia em um loop venenoso na minha cabeça. Eu olhava para os rostos dos meus gerentes, via suas bocas se mexendo, mas o som não chegava. Ao meu lado, Lucas gesticulava, defendendo um ponto sobre logística. Lucas, meu irmão. Ele parecia tão normal, tão focado. Ele daria a vida por mim e eu por ele. Pelo menos nisso eu podia confiar. Gus, o que você acha? Lucas me cutucou. Levantei a cabeça, perdido. O que? Ah, sim, Lucas. Parece certo. Vamos em frente com o plano. Ele franziu a testa, percebendo minha distração. Mas o gerente financeiro já estava se levantando, satisfeito. Excelente, senhores. Então estamos combinados. Apertei as mãos de todos no automático. Ótimo trabalho, equipe. Minha voz soava como se viesse de outra pessoa. Assim que a sala se esvaziou, Lucas se virou para mim. Cara, você tá bem mesmo? Você tá branco feito papel. Foi alguma notícia ruim que você recebeu no banheiro? Não, só uma dor de cabeça infernal que bateu do nada. Acho que é o estresse, preciso de um ar. Quer que eu pegue um remédio? A Fabiola deve ter na bolsa. Não, gritei, mais alto do que pretendia. Lucas recuou, surpreso. Respirei fundo. Não, obrigado, eu só preciso andar um pouco. Pode adiantar aqueles relatórios? Eu te encontro mais tarde. Claro, Gus. Vê se descansa. Você tá se cobrando muito. E o casamento chegando. Ele sorriu, dando um tapa amigável no meu ombro. Relaxa, noivo. O toque dele, que sempre foi um conforto, hoje pareceu pesado. Assenti e saí apressado da sala. Eu não fui para minha sala. Fui para os corredores. Eu precisava encontrar a faxineira. Eu não sabia o nome, não sabia o seu turno. O que eu ia fazer? Andei pelos andares, o coração batendo na garganta. Onde ela estaria? E se ela foi embora? E se ela foi demitida por falar comigo? Não, ninguém viu. Amor! A voz doce e musical me fez congelar. Virei-me lentamente. Fabiola vinha em minha direção pelo corredor, um sorriso brilhante no rosto. Ela estava linda, usando um vestido leve que eu tinha comprado para ela em nossa última viagem. Por um segundo, meu cérebro travou. A mulher na minha frente e a mulher do vídeo não podiam ser a mesma pessoa. Oi, meu bem, eu disse, minha garganta seca. Ela passou os braços pelo meu pescoço, me dando um selinho. Senti um arrepio de repulsa. Tive que lutar contra a vontade de limpá-la da minha boca. Como foi a reunião cansativa?
Ela perguntou, ajeitando a gola da minha camisa. Normal, respondi, tentando me afastar sutilmente. O de sempre. Você nem tocou na água que eu te levei? Ela fez um biquinho fingido. Trouxe com tanto carinho. O sangue ferveu. Eu não estava com sede, falei, mais ríspido do que queria. Ela pareceu notar. Nossa, Gustavo, o que foi? Acordou de mau humor? Só tô cansado, Fabiola. Com dor de cabeça. Repeti a mentira. Olha, eu tenho que resolver uma coisa urgente agora. A gente se vê em casa? O rosto dela se fechou por um instante. Uma sombra rápida que eu nunca tinha notado antes. Mas tão rápido quanto veio, desapareceu, substituída pela preocupação. Claro, meu amor. Quer que eu prepare aquele seu chá especial quando você chegar? E uma massagem? Não precisa. Eu só preciso ficar sozinho um pouco. Eu a deixei no corredor, o perfume dela me seguindo e me causando náuseas. Eu me sentia sujo. Como eu pude ser tão cego? Como pude beijar aquela boca? Continuei minha busca, agora desesperado. Fui até a copa dos funcionários. Nada. Fui até o depósito de material de limpeza. Vazio. Quando estava quase desistindo, prestes a ir à sala de supervisão de serviços gerais, eu a vi. No fim do corredor, quase na saída de serviço, empurrando o carrinho de limpeza. Senhora! Chamei, correndo até ela. Ela se virou e seus olhos se arregalaram de medo ao me ver. Era uma mulher de uns 50 anos, talvez mais, com o rosto marcado pelo cansaço, mas com os olhos muito vivos e inteligentes. Ela imediatamente baixou a cabeça. Senhor presidente, me desculpe, eu já estou terminando. Não, tá tudo bem. Olhei para os lados. O corredor estava vazio. Baixei minha voz. Eu recebi seu bilhete. Ela apertou o pano que segurava nas mãos, os nós dos dedos brancos. Eu não sei do que o senhor está falando. Por favor, senhor, eu preciso desse emprego. Eu não vi nada. Por favor, eu disse, tentando soar o mais calmo possível. Você não está em apuros. Eu juro. Você me ajudou. Eu só preciso saber por quê. Por que você me avisou? Ela me olhou desconfiada. O senhor viu as câmeras? Eu assenti, o nó voltando à minha garganta. Eu vi. Ela soltou o ar, parecendo aliviada e triste ao mesmo tempo. Sinto muito, senhor. Eu vi a moça, a sua noiva. Ela fez aquilo. Eu estava limpando a sala de vidro ao lado. Ela não me viu. Eu pensei, meu Deus, eu não devia ter me metido. Você fez a coisa certa, eu disse firme. Eu preciso saber, isso já aconteceu antes? Ela hesitou. Senhor, eu não quero fazer fofoca. Eu só achei aquilo tão feio, tão errado. O senhor sempre foi tão educado comigo, com todo mundo. Me dá bom dia todo dia. Ninguém nesse andar faz isso. Eu agradeço. Mas você viu mais alguma coisa? Qualquer coisa sobre ela? Dona Cida, eu vi o nome dela no crachá, olhou para os próprios pés. Eu não sei, senhor. Eu só limpo. Mas eu ouço coisas. O jeito que ela fala no telefone quando acha que ninguém está ouvindo. O quê? O que ela fala? Não dá para entender tudo, mas ela ri muito. E, bem, não é só com ela. Meu coração parou. Como assim? O seu amigo, o senhor Lucas. O Lucas? O nome saiu como um engasgo. O que tem o Lucas? Eles estão muito juntos. Quando o senhor não está na sala, eles são diferentes. Riem muito, se tocam, mais do que amigos, eu acho. Ela parecia envergonhada. Outro dia eu ouvi ela dizendo para ele no telefone: o trouxa nem desconfia, falta pouco. E depois ela riu. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Não. Fabiola, sim, eu tinha visto. Mas Lucas, meu melhor amigo, meu sócio, o homem que eu considerava meu irmão. Impossível. Ela devia estar enganada. O trouxa. Era eu? Perguntei, a voz falhando. Dona Cida me olhou com uma piedade que me cortou. Eu acho que sim, senhor. E, hoje, antes de ela levar a água, ela encontrou o senhor Lucas no corredor. Ele perguntou,
É hoje, e ela sorriu e disse, é hoje. E então ela entrou na sala. Eu me apoiei na parede. O ar não vinha. Lucas. Ele sabia. Ele estava junto nisso. O copo d'água não era só um insulto, era algo mais. É hoje o quê? Eu olhei para a dona Cida, meus olhos ardendo. Eu preciso da sua ajuda, eu disse a voz trêmula de raiva e dor. Eu não posso mais confiar em ninguém aqui, só em você. Senhor, eu sou só a faxineira. Você é a única pessoa que foi honesta comigo. Eu a interrompi. Por favor, continue de olhos e ouvidos abertos. Finja que essa conversa nunca aconteceu. Eu preciso saber de tudo. O que eles estão planejando? Eu tirei minha carteira, pegando todo o dinheiro que tinha. Tome. Ela recuou horrorizada. Não, senhor, eu não fiz por dinheiro. Eu sei, eu disse, guardando o dinheiro. Me desculpe, mas eu vou recompensar você, eu prometo. Eu vou proteger você. Mas, por favor, me ajude. Eles estão me traindo. Os dois. Dona Cida me olhou por um longo momento. Ela viu o desespero nos meus olhos. Finalmente, ela assentiu devagar. Eu vou prestar atenção, senhor, pelo senhor, porque o senhor é um homem bom e eles não são. Eu agradeci, mas as palavras mal saíram. Voltei para minha sala, tranquei a porta e me sentei no escuro. O império que eu construí, a vida perfeita, era tudo uma mentira. E as duas pessoas que eu mais amava no mundo eram as arquitetas dessa mentira. O nojo que eu senti no banheiro era pouco. Agora, o que eu sentia era uma raiva fria, profunda. Se eles queriam um golpe, eles iam ter uma guerra. Aquele resto de dia no escritório foi uma tortura. Cada minuto parecia uma hora. Eu me tranquei na minha sala fingindo estar em ligações importantes, mas na verdade eu estava apenas quebrado. A raiva e a dor vinham em ondas. Em um minuto eu queria quebrar tudo. No outro, eu só queria chorar. Lucas, Fabiola. Os nomes batiam na minha cabeça como um martelo. O trouxa nem desconfia. Falta pouco. E depois ela riu. Eu não podia ir para casa. Como eu ia olhar para ela? Como eu ia fingir? Mas eu tinha que ir. Se eu mudasse minha rotina, eles podiam desconfiar. O jogo agora era meu, e eu ia jogar. Quando cheguei ao nosso apartamento, o cheiro de comida boa veio da cozinha. Fabiola estava lá, de costas para mim, cantarolando uma música qualquer. Ela usava um avental que eu tinha comprado, o cabelo preso num coque bagunçado. A imagem da noiva perfeita. Amor, é você? Ela chamou sem se virar. Sou eu, respondi, minha voz saindo como cascalho. Ela se virou com um sorriso radiante. Que bom, o jantar está quase pronto. Fiz aquele assado que você adora. Ela veio me queisar. Eu não consegui. Desviei no último segundo, fingindo coçar o nariz. Desculpe, o dia foi pesado. O sorriso dela vacilou, mas só por um segundo. Tudo bem, meu bem, eu cuido de você. Vai tomar um banho, relaxar. A dor de cabeça passou? Não, piorou. Menti. Eu fui pro chuveiro e deixei a água quente cair sobre mim. Eu me sentia sujo, contaminado. Cada coisa naquele apartamento, cada móvel que escolhemos juntos, cada foto nossa no porta-retrato, tudo parecia uma piada de mau gosto. O amor que eu sentia tinha se transformado em veneno. Ela não era a mulher que eu amava. Ela era uma estranha. E o homem que eu chamava de irmão era um traidor. Naquela noite, na cama, ela tentou se aproximar. Você está tão distante, Gustavo. O que foi? Eu me virei de costas. É só o trabalho, tô exausto. Boa noite, Fabiola. O silêncio dela foi pesado. Eu não dormi. Fiquei de olhos abertos no escuro, ouvindo a respiração tranquila da mulher que estava me apunhalando pelas costas. No dia seguinte, no escritório, eu tinha um plano. Eu precisava que Dona Cida fosse meus olhos e ouvidos, mas não podíamos arriscar sermos vistos conversando.
Esperei até a hora do almoço, quando o andar estava mais vazio. Fui até a copa pegar um café e, como eu esperava, ela estava lá, limpando o balcão. Dona Cida, eu disse baixo, sem olhar para ela. Senhor? Ela respondeu, sem parar o que fazia. Eu coloquei um pequeno objeto no balcão, ao lado da máquina de café, e o empurrei na sua direção com meu copo. Era um celular simples, pré-pago. É para emergências. Para a senhora me avisar. Mande mensagem, só use este número. Ela parou de limpar, vi pelo canto do olho ela pegar o aparelho e guardá-lo rapidamente no bolso do avental. Senhor, isso é... Ela começou. É o mínimo. Por favor, eu preciso saber de tudo. Onde eles se encontram, o que eles conversam, especialmente sobre dinheiro ou contratos. Ela assentiu, uma única vez. Entendido, senhor. Eu ouvi outra coisa. Ontem, depois que o senhor saiu. Meu coração gelou. O quê? Eu estava limpando perto da sala de fotocópias. Os dois estavam lá. Ela estava brava com ele. Ela disse, você quase pôs tudo a perder hoje, seu idiota. Por que perguntou daquilo no corredor? E ele respondeu, relaxa, o trouxa engoliu a desculpa da dor de cabeça. Fechei os olhos. A humilhação era física. O trouxa. Era assim que eles me chamavam. Obrigado, dona Cida. Tenha cuidado. O senhor também, ela sussurrou. Os dias seguintes foram um inferno na terra. Eu me tornei o maior ator do mundo. Eu sorria para Fabiola, eu ouvia seus planos para o casamento, eu até discutia a cor dos guardanapos. Ia para o trabalho e batia nas costas de Lucas. Discutíamos negócios, ríamos de piadas antigas, e a cada sorriso falso um pedaço de mim morria, mas a minha raiva ficava mais fria e mais afiada. Na quinta-feira, o celular no meu bolso, o celular secreto, vibrou. Eu estava numa reunião, justamente com o Lucas. Pedi licença, fingindo ser uma ligação urgente da minha mãe. Fui para o banheiro. A mensagem de Dona Cida era curta. Sala de reuniões B. Agora. Porta trancada por dentro. A sala B era no final do corredor, raramente usada. Senti o sangue subir. Eu queria correr até lá, arrombar a porta, mas eu não podia. Respirei fundo, voltei para a reunião. Tudo bem, Gás? Lucas perguntou, o cúmplice perfeito. Tudo, minha mãe, coisas do casamento. Fabiola tá deixando ela louca com os preparativos. Eu menti forçando uma risada. Ele riu junto. Mulheres, irmão. Mas falta pouco. Logo você estará sossegado nas Maldivas. Falta pouco. 15 minutos depois, o celular vibrou de novo. Ele saiu. Está indo para o elevador. E ela? Digitei rápido. Ainda lá dentro. Vou verificar. Eu disse a Lucas que precisava encerrar a reunião, que a dor de cabeça tinha voltado. Assim que ele saiu, fui em direção à sala B. O corredor estava vazio. A porta estava entreaberta. Dona Cida estava lá dentro, recolhendo lixo. Ela não precisou dizer nada. O cheiro de perfume de Fabiola estava forte no ar. No lixo, em cima de tudo, um lenço de papel com a marca de batom. O mesmo batom que ela estava usando hoje. Eu me senti um idiota, cego. Mas a parte pior veio na manhã seguinte. O celular vibrou às 7 da manhã, antes mesmo de eu sair de casa. Fabiola ainda dormia ao meu lado, parecendo um anjo. A mensagem de Dona Cida era longa. Ela devia ter digitado com cuidado. Senhor, ontem à noite eu estava terminando o meu turno. Ouvi o senhor Lucas no escritório dele. Ele estava no telefone. Ele não me viu. Ele estava falando sobre o casamento. Ele disse, o advogado dela é nosso. O contrato pré-nupcial está perfeito. Ele acha que está se protegendo, mas tem uma cláusula que o advogado dele deixou passar. Uma cláusula de sociedade. 6 meses depois de casado,
Metade da participação dele na empresa passa para ela, como o gesto de boa-fé. O trouxa está tão apaixonado que vai assinar sem ler direito. E assim que ele assinar, nós começamos a fase 2, tirar ele da presidência. O que é dela é nosso. Eu li a mensagem. Ele de novo e de novo. Não era só um caso. Não era só um golpe pequeno. Era tudo. Eles iam tomar minha empresa. A empresa que eu construí do zero. Meu melhor amigo, minha noiva. Eu olhei para Fabiola dormindo tranquilamente, o anjo ao meu lado. Senti um frio que não era do ar-condicionado. Era o gelo se formando nas minhas veias. A dor tinha desaparecido. O choque tinha passado. O que restou foi uma clareza terrível. Eles achavam que eu era um trouxa. Eles achavam que tinham ganhado. Falta pouco, eles disseram. Eu peguei o celular e digitei uma resposta para Dona Cida. Obrigado. Continue ouvindo. Não apague nenhuma mensagem. Levantei-me da cama. O jogo tinha mudado. Eles não estavam jogando contra um trouxa. Eles estavam jogando contra mim. Passei os 2 dias seguintes vivendo uma farsa. Mas pela primeira vez eu era o diretor da peça. Eu sabia cada movimento, cada fala, cada mentira que saía da boca deles, porque agora eu enxergava a verdade por baixo. Liguei para o Dr. Almeida, o advogado da minha família, um homem mais velho e muito astuto que conhecia o mundo dos negócios melhor do que ninguém. Doutor, eu disse ao telefone, trancado no meu escritório. Preciso de uma revisão urgente em um contrato pré-nupcial, em sigilo absoluto, e preciso do senhor na minha sala, sexta-feira, às 10 horas da manhã, sem falta. Ele percebeu a urgência na minha voz. Estarei lá, Gustavo. Meu próximo passo era proteger a única pessoa que tinha sido leal a mim. Encontrei Dona Cida perto da copa, no final do dia. Ela parecia nervosa, como se estivesse com medo de ter se envolvido demais. Senhor, eles não param de falar sobre o contrato, ela sussurrou sem parar de limpar o balcão. Eu a interrompi, colocando um envelope grosso sobre a bancada. Dona Cida, eu disse baixo e firme. Isso é um bônus, pelo seu excelente trabalho nos últimos meses, mas é mais do que isso. Segunda-feira quero que a senhora tire férias, longas, com tudo pago. Vá visitar sua família, descanse, e quando voltar... Eu fiz uma pausa. A vaga de supervisora-chefe de serviços gerais é sua. Eu exijo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela tentou recusar, mas eu fui firme. A senhora salvou mais do que imagina. É o mínimo que posso fazer. Agora, por favor, vá e não use aquele celular. Apague tudo. Ela assentiu e guardou o envelope. Deus o abençoe, senhor, e se cuide. A senhora também, respondi. Naquela noite preparei a armadilha. Cheguei em casa e Fabiola me esperava com aquele sorriso ensaiado. Amor, eu disse forçando um tom de alívio. Boas notícias. Falei com o advogado hoje. Ela se iluminou. Os olhos brilharam de verdade e eu vi o que era. Ganância. É mesmo, meu bem? Sobre o contrato? Finalmente? Sim, vamos assinar na sexta, às 10 horas da manhã. Quero acabar logo com essa burocracia antes do casamento. Eu forcei um sorriso. Aliás, chamei o Lucas. Faço questão que meu padrinho e melhor amigo esteja lá, como nossa testemunha. Ela pulou no meu pescoço, me abraçando com força. Um abraço que me deu repulsa. Ai, Gustavo, finalmente! Eu te amo tanto. Vamos ser tão felizes. Eu também, menti, olhando por cima do ombro dela para o vazio da sala. Eu também. A sexta-feira chegou. Às 10 em ponto, eu estava sentado na cabeceira da minha sala de reuniões, a mesma sala onde tudo começou. Dr. Almeida estava à minha direita, quieto, analisando seus papéis. À minha esquerda, eu pedi que ficasse um homem que apresentei como meu novo consultor de segurança pessoal. A porta se abriu. Fabiola entrou, radiante. Usava um vestido branco, caro, que eu tinha comprado. Parecia uma noiva. Logo atrás dela, Lucas. Ele me deu um sorriso largo e um tapa nas costas. E aí, noivo? Pronto para assinar sua vida? Mais do que pronto, Lucas. Respondi, calmo.
Eles se sentaram, Fabiola ao lado de Lucas, em frente ao meu advogado. A atmosfera era de pura expectativa. Eles achavam que aquele era o momento da vitória. Bom, comecei, juntando as mãos sobre a mesa. Chamei vocês aqui para finalizarmos os preparativos do nosso casamento, certo? Fabiola bateu palminhas, nervosa e animada. Sim, estou tão ansiosa. Eu também, eu disse. Mas antes de assinarmos qualquer coisa, eu preciso alinhar algumas preferências, coisas que me incomodam. Os sorrisos vacilaram. Preferências, Gus? Perguntou Lucas, cauteloso. Sim. Por exemplo, Fabiola. Eu me inclinei para frente, fixando meus olhos nela. Por que você não gosta da água que eu bebo? O silêncio foi imediato. O sangue sumiu do rosto dela. O que, amor? Eu não estou entendendo. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, eu disse, pegando meu celular. Sabe, a tecnologia hoje é incrível. As câmeras de segurança são muito nítidas. Eu virei o celular sobre a mesa. Não era uma foto, era o vídeo. Mudo. A imagem dela entrando na sala vazia, olhando para a porta. Então, o ato, o cuspe e o sorriso de nojo. Fabiola soltou um pequeno som, um engasgo. Gustavo, eu não... isso é uma montagem. É mentira. Eu nunca... Que estranho, continuei, frio como gelo. Porque eu tenho outras gravações. Não de vídeo, mas de áudio. Sabe, dona Cida, a faxineira, ouve muito bem quando está limpando a sala ao lado. Lucas, que estava branco, endureceu. Ele percebeu que o jogo tinha virado. Gus, cara, que é isso? Você vai acreditar numa funcionária? Nós somos sua família. Ele tentou. Ela é mais família do que vocês jamais foram, eu disse, minha voz subindo pela primeira vez. Ela me contou que vocês conversavam no corredor sobre como trouxa engoliu a desculpa da dor de cabeça, sobre como falta pouco. O silêncio era tão pesado que chegava a doer. Fabiola começou a tremer, as lágrimas de crocodilo surgindo. Gustavo, por favor, me escuta. Ela começou, a voz chorosa. Foi o Lucas. Ele me seduziu, ele me forçou a fazer isso, ele me ameaçou. Eu te amo, Gustavo, eu juro. Chega! Gritou Lucas, levantando-se da cadeira. Não coloque a culpa em mim, sua... Sentem-se, os dois, agora. Minha voz não foi alta, mas teve o peso de uma ordem. Eles pararam, chocados. Eu ia tentar entender o caso de vocês, eu disse, olhando fundo nos olhos de Lucas. A traição dói, mas acontece. Eu ia tentar entender o nojo, eu disse, olhando para Fabiola. Mas o que eu não consigo entender é isso. Eu peguei o contrato pré-nupcial que o advogado dela tinha mandado e joguei no meio da mesa. Isso é cálculo, é maldade pura. Doutor Almeida falou pela primeira vez, a voz grave. Cláusula 12, parágrafo 4. A transferência de 50% das ações majoritárias da empresa a cônjuge 6 meses após a união, como um gesto de boa-fé. Uma cláusula muito bem escondida, devo dizer, injetada na última revisão pelo advogado da senhorita Fabiola. Fabiola soluçou, o rosto enterrado nas mãos. Lucas apenas me encarava, o ódio agora visível em seus olhos. A máscara de irmão tinha caído. Vocês iam me tirar tudo, eu disse, em voz baixa. Minha empresa? Meu dinheiro? Minha dignidade? Vocês me chamaram de trouxa. O único erro de vocês foi achar que eu realmente era. Levantei-me. O consultor de segurança levantou-se comigo. O casamento, eu disse para a Fabiola, obviamente está cancelado. Ela me olhou, os olhos vermelhos de pânico. Gustavo, não, por favor, você não pode fazer isso. Eu te amo. Você tem 2 horas, eu disse, ignorando o teatro, para tirar absolutamente tudo o que é seu do meu apartamento. Se eu encontrar um grampo de cabelo seu lá depois do meio-dia,
eu chamo a polícia por invasão. Ela olhou para Lucas, esperando ajuda. Ele nem olhou para ela. Ela se levantou, derrotada, e saiu correndo da sala, chorando. Agora era só eu e ele. Meu irmão de infância. Ele ficou parado. O silêncio era pesado. Desde criança, Lucas, eu disse, e minha voz finalmente falhou um pouco. Desde o primeiro videogame que eu ganhei e dividi com você. Minha primeira empresa, eu te chamei. Eu te fiz meu sócio. Eu te dei tudo. Você sempre teve tudo, Gustavo. Ele rosnou, a voz cheia de veneno. O menino de ouro que todo mundo amava. E eu, sempre a sua sombra. Eu merecia mais. Eu merecia o que você tinha. E você ia pegar assim, me envenenando aos poucos, com uma vigarista de 20 anos? A raiva me deu força. Eu poderia destruir você, agora. O Dr. Almeida tem aqui provas suficientes de tentativa de fraude, conspiração. Você iria para a cadeia por anos. Ele empalideceu. Mas eu não vou fazer isso, eu disse. Eu não vou fazer isso com a sua mãe, que é como uma segunda mãe para mim. Então, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Dr. Almeida deslizou um papel pela mesa. Sua carta de renúncia da sociedade. Você vai me vender sua participação inteira por um valor simbólico. Agora. Lucas olhou para o papel, depois para mim. Ele sabia que estava num beco sem saída. Ele pegou a caneta e assinou com raiva, o nome um borrão. Ótimo, eu disse. Agora você tem 24 horas para desaparecer da cidade, da minha vida. Se eu ouvir seu nome, se eu vir seu rosto, se eu souber que você ligou para sua mãe de um número local, eu entrego essa pasta inteira para a polícia. Estamos entendidos? Ele não disse nada. Apenas me lançou um olhar de puro ódio. Ajeitou o terno caro que eu tinha dado a ele e saiu da minha sala batendo a porta. A porta se fechou. Eu fiquei sozinho na sala de reuniões. O silêncio era total. Eu não me sentia vitorioso. Eu me sentia vazio. Cansado. Eu tinha perdido minha noiva e meu melhor amigo no mesmo dia. Mas então, olhei para o copo d'água intocado na minha frente. Peguei o copo e joguei o conteúdo na lixeira ao meu lado. Eu estava livre. A mentira tinha acabado. Eu estava machucado, sim, mas eu não era o trouxa. Eu tinha me salvado. A vingança não foi doce, mas foi necessária. O caminho para a superação seria longo, mas pelo menos agora eu estava andando sozinho e não sendo carregado por traidores.